Pessoal, vamos resolver agora então os exercícios 58 e 70 do capítulo 10 do livro Princípios de Química Geral, tá certo? O autor é o Martin Stuart Silberberg, Silberberg, né? E no caso essa numeração aí dos exercícios diz respeito à segunda edição, tá certo? Cuja capa aparece aí na introdução aí do nosso exercício, tá certo? Então essa numeração é da segunda edição. O exercício 1058 nos diz então que ambas as espécies, né, alumínio e iodo, formam cloretos, né? No caso Al2Cl6 e I2Cl6, apresentando ambos os cloretos átomos de cloro em ponte, né? E as estruturas de Lewis são mostradas na sequência. Então, letra A, qual é a carga formal em cada átomo, em cada uma das espécies, é claro, né? E qual dessas moléculas tem uma estrutura planar, né? Enfim, uma geometria planar, ou planar shape, enfim. Explique, né? Bom, então lembrar que a carga formal é o número de elétrons para cada elemento, né? Enfim, você tem que calcular átomo por átomo, elemento por elemento, enfim. Carga formal seria o número de elétrons de valência no átomo livre, menos número de elétrons não compartilhados, ou seja, elétrons não ligantes, menos número de ligações. Em alguns textos, essa última parte aí da equação fica menos número de elétrons de ligação sobre 2. Né? Bom, mas se cada ligação é formada por um par de elétrons, né? Se você tiver uma ligação, um par ligante apenas, 2 sobre 2 é 1. Então, tanto faz você expressar o número de pares ligantes dividido por 2 ou simplesmente o número de ligações, o resultado é exatamente o mesmo, tá certo? Mas enfim, vamos então partir para fazer aí que o exercício nos pede. Bom, então vamos partir agora para fazer o que nos pede aí a letra A, né? Calcular a carga formal em cada um dos átomos. O que nós vamos calcular para os átomos de cloro, né, vale tanto para L2Cl6 quanto para I2Cl6. Né? Bom, cloro, né, grupo 17 da tabela periódica, 7 elétrons na camada de valência. No caso aí os cloros, estamos calculando primeiro para os cloros terminais, né? Ou seja, aqueles que não estão ligados em ponte. Né? Então, 7 elétrons na camada de valência, no átomo livre, enfim, menos uma ligação, cada um dos cloros terminais está fazendo uma ligação, menos 6 elétrons livres. Isso dá uma carga formal de zero. Para os cloros em ponte, 7 elétrons na camada de valência, no átomo livre, menos duas ligações. Cada átomo de cloro em ponte está fazendo duas ligações, menos 4 elétrons não ligantes. Isso dá uma carga de 1, mais 1. Né? Bom, isso vale para as duas espécies. No caso do alumínio, né, grupo 13 da tabela periódica, 3 elétrons na camada de valência, menos 4 ligações, cada átomo de alumínio está formando 4 ligações, e não há elétrons livres, então dá uma carga formal de menos 1. E para o iodo, 7 elétrons na camada de valência, né, iodo é do grupo 17 da tabela periódica, menos 4 ligações, cada átomo de iodo está formando 4 ligações, menos 4 elétrons livres. Cada um dos átomos de iodo tem 4 elétrons livres. Então, uma carga de menos 1. Então, no caso dos cloros, os terminais carga formal 0, em ponte carga formal 1, mais 1. Né? Isso vale para as duas espécies. Para o alumínio, carga formal menos 1 e para o iodo, carga formal menos 1 também. Né? Perceba que como as duas espécies são neutras, né, a soma de todas as cargas formais deve ser igual a zero. Né? No caso do Al2Cl2, dos ligantes terminais a carga é zero, dos ligantes em ponte a carga é 1, né? Tem 2 cloros em ponte, então dá 2 vezes 1, 2. Do alumínio é menos 1, mas tem 2 átomos de alumínio, 2 vezes menos 1, menos 2 mais 2, 0. Enfim, o mesmo raciocínio aí, né, para a espécie I2 Cl6. A soma das cargas formais tem que ser igual a zero, visto que as duas espécies são neutras. Bom, a letra B então pergunta qual dessas espécies teria uma geometria planar. Né? E aí nós colocamos no canto direito aí, né, uma figura, enfim, da internet, tal, de livro e tal, uma coisa melhor desenhada. Né? Mas então o átomo de iodo, cada átomo de iodo tem em torno de si 6 pares de elétrons. 2 pares não ligantes, um acima e um abaixo do plano, e
4 pares ligantes, né? No caso aí formando ligações com 4 átomos de cloro, né? E esses 4 pares ligantes estão no plano, formando ali, então, uma geometria em torno de cada átomo, né, de iodo, uma geometria quadrada planar. Então, a espécie que tem uma geometria planar é o I2Cl6. O problema 1070 nos diz o seguinte, em um determinado experimento, né, são necessários aí 50 ml de uma solução 0,4 molar de hidróxido de sódio para a titulação de 1 milimol de ácido, né? A análise em massa desse composto, desse ácido, mostrou que ele é composto por 2,24% hidrogênio, 26,7% carbono e 71,1% oxigênio. Escreva a estrutura de Lewis para o ácido, né? Então, o que temos que fazer, aquilo que é diretamente pedido, é escrever a estrutura de Lewis para o ácido. Ponto. Essa será a nossa resposta, né? Mas para poder escrever a estrutura de Lewis do ácido, evidentemente eu preciso conhecer a sua fórmula, né? Então, primeiro vamos calcular aí a fórmula mínima ou empírica, né, a partir da composição percentual. Conferindo aí, né, a soma dos percentuais, né, perfaz aí 100%, tudo ok. Se eu considerar que tenho 100 gramas de amostra, então eu teria 26,7 gramas de carbono, 2,24 de hidrogênio, 71,1 de oxigênio. Dividindo cada uma dessas massas pelas suas respectivas massas molares, o que eu encontro é o número de mols, né? Enfim, eu já encontro uma fórmula química, mas essa não é uma relação de números inteiros, né? Eu preciso de uma relação de números inteiros. E o artifício matemático, então, é dividir cada um dos índices pelo menor deles. E então chega a uma fórmula CHO2, né? Pela própria valência do carbono, etc. Enfim, já fica aí, né? Meio que perceptível que essa não pode ser a fórmula molecular. Provavelmente é apenas a fórmula, né? Enfim, fórmula mínima ou empírica, tá certo? Mas tomemos então os dados da titulação para poder, enfim, chegar a essa conclusão com mais qualidade, tá certo? Bom, na titulação, então, eu gastei 50 ml de uma solução 0,04 mol por litro, né? Concentração molar é número de mols dividido pelo volume, então, volume vezes concentração molar é igual ao número de mols, né? Hidróxido de sódio é uma base forte, 100% ionizada, é uma base que só tem uma hidroxila. O número de mols de hidróxido de sódio é o número próprio de mols de OH-, né? Então, concentração vezes volume, né, em litros, por isso multiplicar por 10 a menos 3, eu tenho que foram necessários 2 vezes 10 a menos 3, ou enfim, 2 milimol, né, de OH-, para consumir completamente o ácido. Mas perceba que nós utilizamos, diz assim o enunciado do problema, né, nós titulamos aí 1 milimol do ácido. Então, 1 milimol do ácido necessitaram de 2, né, milimol de OH-. Só que OH- reage com H+, na proporção 1 para 1 mol, formando água, né? Então, se eu precisei de 2 milimol de OH- para consumir 1 milimol do ácido, significa dizer que em 1 milimol do ácido eu tenho 2 milimol de hidrogênios ionizáveis, né? Ou seja, aquela fórmula mínima que eu encontrei, CHO2, aquela fórmula que eu encontrei realmente é a fórmula mínima ou empírica, né? E a fórmula molecular, então, seria aquela fórmula vezes 2. Ficaremos, então, com C2H2O4. Essa é a fórmula molecular. Como é que sabemos disso, né? 2 milimol de OH- foram necessários para consumir 1 milimol do ácido. Mas OH- reage com H+, na proporção 1 para 1 mol. Significa dizer, então, que naquele 1 milimol de ácido eu tenho 2 milimol de hidrogênios ionizáveis, né? E como na minha fórmula empírica eu só tenho um hidrogênio, então a fórmula molecular é empírica vezes 2, né? Bom, o grupo funcional dos ácidos carboxílicos é C-OH, né? Ligado aí a um certo R, né? Mas se eu tenho 2 carbonos, 2 hidrogênios, que são ácidos, né? E 4 oxigênios, né? A única maneira aí de eu ter, então, esses 2 hidrogênios ionizáveis e ter 2 carbonos no total e 4 oxigênios no total é se eu tiver aí essa fórmula, né? C-OH ligado a, via uma ligação simples carbono-carbono, a outro grupo, né? Enfim, a C-OH, né? Então, essa é a fórmula do meu composto, mas pede-se aí para se escrever a estrutura de Lewis, né? Para a estrutura não ficar muito carregada, né? Cada par ligante nós representamos como um traço, né? Cada par ligante é uma ligação, e aí explicitamos apenas os elétrons não ligantes, tá certo? Mas enfim,
Estrutura de Lewis, então, que é o que é pedido, é essa que está indicada aí pela seta em vermelho, tá certo? E com isso, então, resolvemos o problema.